outra negociação com o domínio total do terreno. Talvez imaginasse isso, o que não aconteceu e que faz com que a Rússia, já perdendo tanta força no fronte, comece a recuar também nesse aspecto. O Ian, com o conhecimento que tem da questão da Ucrânia, ele apontou para muito bons argumentos de natureza econômica e política que justificariam, vamos dizer, uma atitude visionária do Putin de ocupar uma parte da Ucrânia. Agora, outros já dizem, não, o que ele queria era simplesmente resolver um problema mal resolvido do fim do século passado. Então, ou será que ele queria já dar um primeiro passo, que seria utilizar o seu poder, que existe, para uma reorganização do jogo de poder naquela região? Agora, sempre acrescentando que talvez a prioridade número 1 fosse e seja manter a Ucrânia longe da OTAN. Sim. Esse é o ponto fundamental. O discurso dele, que antecede a invasão, eu acho que ele é muito revelador nesse sentido, né? Ele deixa isso muito claro, de que... E ele diz o seguinte, olha, a Ucrânia... Nós temos uma relação umbilical e intrínseca com a Ucrânia há 1000 anos. A Ucrânia existe por nossa causa, né? É um discurso muito interessante. Eu acho... Kiev foi capital da Rússia. De lá saíram, né? Kiev Rus, né? O primeiro estado eslavo. A observação, Ian, é muito importante, porque esse discurso tem que ser lido e lido com atenção. Sim. Primeiro, pela parte histórica que você salientou. E depois tem um parágrafo que eu fiquei assustadíssimo quando eu li, que é o parágrafo que ele diz o seguinte: aqueles que querem não intervenham. Porque Exato. Se eles intervierem, pois isso poderá ter consequências sem precedentes na história. O que é isso? É arma nuclear. Arma nuclear, né? É a primeira vez que a arma nuclear é claramente mencionada. Ele coloca todas as cartas na mesa. Esse discurso é fundamental para você. O que se pode entender está lá. Está dito com todas as letras. Agora, embaixador, só para pegar um ponto que foi colocado pelo Ian, que pode até puxar uma discussão em cima também das sanções econômicas e também desse interesse de Putin nessa área importante ali de Donbass, principalmente. Nós tivemos um ataque terrível, se a gente puder colocar imagens, fotos, numa estação de trem naquela região, matando diversas pessoas, a Rússia negando que tenha sido a autora do ataque. Por outro lado, são imagens, e claro, a Ucrânia está colocando na conta da Rússia pessoas que estavam numa estação de trem. Provavelmente tentando sair da região. Provavelmente tentando sair da região. Eu queria que você contasse um pouco que cidade é essa, o que é essa região, que também tem importância nessa área que você explicava ali, estratégia econômica da Ucrânia, Ian. Essa cidade chama Kramatorsk. Desde 2014, quando houve o processo de tentativa de independência e separatismo, ela se tornou a capital do Donbass para os ucranianos, na área do Donbass que é controlada pela Ucrânia. A capital do Donbass é Donetsk, que é uma cidade grande que está sob controle dos separatistas, e Kramatorsk se tornou essa capital. É ali que está o quartel-general do exército ucraniano, por exemplo, nessa região. Então, ali é da Ucrânia, essa área ali é da Ucrânia, está a 30 quilômetros de Donetsk, da cidade. Caramba, é muito perto. Muito perto. Então, as artilharias, canhonetes atingem um ou outro, e eles estão nessa situação estática desde 2015. Eu tive lá, do lado de Kramatorsk, que você vai a pontos de trincheira em que eles estão distantes 60 metros. Ficam jogando granada um no outro. Que isso? Entende? Eu fiz matéria aqui para a Band mostrando, parece nem Segunda Guerra, parece Primeira Guerra Mundial. Uma guerra de estática. Eu imaginaria que esse tipo de guerra estivesse ocorrendo ainda hoje. Ainda hoje. E as trincheiras muito bem estruturadas, porque não há movimentação de tropas. Só essas escaramuças, e que já renderam 15 mil mortes nessa região, né? Então, Kramatorsk é o centro nervoso da área controlada pelos ucranianos no Donbass. Com certeza, se houver esse avanço, Kramatorsk é um objetivo central. Kramatorsk e Slaviansk, que são duas cidades distantes 20 quilômetros, são as maiores cidades dessa região. E se ele tomar essas cidades, ele toma todo o Donbass, digamos assim, né? Então, o embaixador falava dessa próxima fase, a violência provavelmente vai estar aí agora, a partir de agora. E ali tem linha férrea. Agora,
Linha férrea e também ali, por ali faz ainda a conexão das indústrias pesadas que continuam operando. A maior coqueria da Europa, que produz o coque para a produção de aço gusa, está ali. Eu tive lá, é uma coisa surreal, porque fica exatamente na linha e os mísseis ficam passando e os trabalhadores, 3 mil trabalhadores foram morar nos abrigos nucleares dessa imensa fábrica construída pelos soviéticos. E dali a Ucrânia conseguia bastante recurso fazendo exportação do coque pelo porto de Mariupol, né? Tem uma Kramatorsk, que é um entroncamento ferroviário estratégico também. Agora, seja qual for o desfecho dessa guerra, uma coisa parece clara, acho que já dá para acreditar nisso, né? De prever e acertar. É que essas regiões, elas não voltam para a Ucrânia. Essas 2 províncias autônomas lá, que a Rússia reconheceu, aquilo vai ser russo. Mesmo porque as bases ali são russas, né? Historicamente, a população fala russo e parece que prefere a Rússia. Ali, nessa região, embaixador, é difícil encontrar uma pessoa que fale ucraniano. Bastante difícil. Eles falam russos, têm cultura russa. As relações são... É algo... Frequentam, né, o território russo. As relações familiares, porque toda essa região foi povoada por russos, vindos de diversas regiões da Rússia. O Império os trouxe para lá, é uma região bastante lamacenta, digamos assim, os trouxe para lá para explorar a produção de carvão. Então, essa é uma região russófona, mesmo Mariupol. E digamos que o Putin imaginou que essa base russa fosse um pouco maior, né? O Thomas Friedman, num artigo maravilhoso, ele diz que no 5º dia de guerra, pelos planos e pela expectativa do Putin, os russos já estariam sendo aplaudidos nas ruas. A população local ficou muito chocada com isso. A expectativa era isso. Eu me lembro de estar em Kharkiv 2 dias antes da invasão, e as pessoas me diziam, imagina, não vai jamais o Putin vai bombardear essa cidade, nós somos irmãos. Imagina, não existe essa possibilidade. O prefeito da cidade não abriu os abrigos antiaéreos da Guerra Fria porque achava que não havia a menor possibilidade de a Rússia atacar os civis. Que impressionante. Coisa incrível, hein? Pegando todo Isso mundo, é inclusive, de surpresa. Agora, 2 dias embaixador, depois as bombas começaram a cair. é incrível isso, é incrível. Impressionante. É surpresa o tempo todo esse negócio. Embaixador, o chefe da diplomacia europeia, eu vi essa declaração essa semana. Conselho Europeu, agora, né? dizendo o seguinte: nós demos 1 bilhão de euros para a Ucrânia e damos para o Putin todo dia 1 bilhão de euros. Então ele Só falou, a Alemanha dá 200 milhões de euros ao dia para a Rússia. e Apenas a Alemanha. tudo indica que vai continuar dando, porque aí tem o gás e tem o petróleo. Só em gás. Só em gás. Pois é, eu me pergunto se todas essas sanções, que evidentemente são sufocantes de certo modo, elas não ficam de alguma maneira neutralizadas por esses negócios bem objetivos. É 1 bilhão para a Ucrânia e 35 ou 38 até agora para o Putin, Sobretudo a Alemanha. sobretudo a Alemanha. Porque a Alemanha já vinha de uma tradição de proximidade com a Rússia. A Ostpolitik alemã do pós-guerra é toda desenvolvida com o objetivo de aproximar economicamente a Alemanha da Rússia. Exato. Porque a capital da Europa passaria a ser Berlim. Não é como, de certa forma, é. Mas essa era toda a estratégia da Merkel. E isso hoje está sendo um empecilho. Porque tudo que os aliados querem fazer em termos de sanção esbarra na Rússia. Porque a Rússia disse, eu não posso deixar minha população sem gás, agora que está chegando o inverno. Porque ela diz, não, para fazer a transição energética vai levar 7 anos e não pode ser feita com a rapidez que vocês querem. Então, os alemães estão sendo um empecilho para essa grande união entre os aliados para ter eficácia nas sanções. Porque uma coisa que é muito importante, Dmitry, é que a guerra essa guerra da Rússia com a Ucrânia, ela é um game changer. Muda toda a coreografia política e econômica. Então, uma coisa que é muito interessante também, além dessa carta do Putin, que eu fiquei chocadíssimo, nunca tinha visto nenhum líder falar em uso da arma nuclear. Mas
que ao lado da arma nuclear estão aparecendo outras armas, tão perigosas quanto